Sabe, quando a gente olha para isso pela primeira vez, parece um livro de feitiços antigo, né? Mas é muito, muito mais que isso. Pensa que isso é a planta baixa de um universo inteiro, um verdadeiro manual de engenharia para interagir com o cosmos. Então, o que a gente vai fazer agora é justamente decodificar essa estrutura juntos e dar uma espiada em alguns dos seus segredos. E logo de cara, o manual já joga essa citação na nossa frente. É uma citação poderosa, bem enigmática, e olha, ela não está aí à toa, não. Ela já dá o tom de tudo que vem pela frente. Uma jornada que vai do começo ao fim e que tem como grande objetivo alcançar uma tal de árvore da vida. Guarda bem essa ideia, porque a gente vai voltar nela lá no final e tudo vai fazer mais sentido. Para a gente começar a entender como esse sistema funciona, a gente precisa ir direto na ideia central dele, que é, vamos dizer, bem radical. A premissa é que o universo, no fundo, não é feito de matéria, é feito de vibração. Tudo que existe, desde uma pedra até um pensamento, é pura energia vibrando em frequências diferentes. E é exatamente aqui que a magia entra na história. A magia cerimonial é basicamente a arte de aprender a mexer e a harmonizar essas vibrações. Quem pratica combina gestos, sons, visualizações, tudo para sintonizar a própria energia com as forças do cosmos que quer influenciar. É um negócio bem metódico, sabe? Quase como uma engenharia espiritual mesmo. Bom, se a gente vai navegar nesse universo de vibrações, a gente precisa de um mapa, certo? E o sistema que esse manual apresenta tem um mapa central. E que mapa! É tipo um verdadeiro projeto cósmico. Esse é o GPS cósmico do sistema, a árvore da vida. E o que eu acho mais incrível nisso tudo é que ela não é uma invenção do nada, mas uma grande síntese. Ela pega pedaços de um monte de lugar, misticismo hebraico, filosofia grega, astrologia, alquimia, e junta tudo num mapa só, coerente, onde cada coisinha tem o seu lugar certinho. E a estrutura dessa árvore é toda construída em cima de 10 esferas ou centros de energia conhecidos como sefirotes. Imagina que elas são o caminho que a energia divina faz desde o ponto mais puro e abstrato até chegar aqui no nosso mundo físico bem concreto. Pode pensar nelas como 10 estágios ou 10 dimensões da existência. Então essas Sephiroth são tipo marcos numa grande jornada. Lá no topo a gente tem Keter, a coroa, que é a unidade pura, a fonte de tudo. Mais para o centro, Tiferet, a beleza, que é sobre harmonia, sobre conhecer nosso eu superior. E lá embaixo, na base de tudo, Malkuth, o reino, que é basicamente o nosso mundo físico. O caminho entre elas é toda uma jornada de volta para essa fonte. Ok, então a gente já tem a filosofia e já temos o mapa. A pergunta agora é, como é que a gente usa isso na prática? Bom, para isso, a gente precisa aprender a língua desse sistema, a gramática dos rituais. É ela que permite que a gente interaja com esses pontos todos do mapa cósmico. E essa linguagem é toda baseada em símbolos, principalmente nesses dois aqui. De um lado, o pentagrama, ele é a ferramenta para lidar com os elementos da natureza. Do outro, o hexagrama, que é usado para interagir com as forças arquetípicas dos planetas. Cada um funciona como uma chave diferente, para abrir uma porta diferente. E se os símbolos são os substantivos, aqui a gente tem os verbos básicos da coisa. Com aqueles símbolos dá para fazer basicamente duas coisas principais. Invocar, que é tipo abrir uma porta e convidar uma energia específica para entrar no seu espaço. E banir, que é o ato de fechar essa porta, dispensar a energia ou simplesmente dar uma limpada geral no ambiente. É um sistema de controle bem preciso. E olha só, um ritual não é uma coisa caótica, bagunçada. Pelo contrário, ele tem uma estrutura super lógica e funcional. Tudo começa com a preparação e a limpeza do espaço. Depois vem a invocação da força que se quer trabalhar, seguido pelo trabalho mágico em si. E, o que é crucial, o ritual termina com um encerramento formal e uma limpeza final. Pensa que é como montar um laboratório, fazer o experimento e depois desmontar e guardar tudo com segurança. Então, com o mapa e a linguagem na mão, o manual começa a abrir as portas para a gente explorar vários, digamos, reinos ou camadas diferentes da realidade. E o mais legal é que está tudo interligado através daquela árvore da vida que a gente viu. O manual, então, detalha vários sistemas para trabalhar com tipos diferentes de energia. Dá para focar nas forças elementais da natureza, nas influências dos planetas, nas energias específicas dos signos do zodíaco, ou ir direto na fonte e trabalhar com as emanações divinas das sefirotes. Cada um desses caminhos oferece um conjunto diferente de ferramentas e de objetivos. Isso tudo leva a gente para uma pergunta que é fundamental, né?
Por que alguém se daria ao trabalho de aprender um sistema tão complexo que exige tanto? Para que tudo isso? No final das contas, qual é o propósito? E a resposta que o manual dá é dupla. De um lado, tem a aplicação prática. Usar todos esses princípios para causar mudanças aqui no mundo material. Mas do outro lado, tem um objetivo ainda maior. A transformação espiritual de quem pratica. A meta é essa, mudar o mundo ao redor e, ao mesmo tempo, se transformar por dentro. Tá, mas como isso funciona na prática? O manual associa resultados que a gente quer a forças planetárias específicas. Por exemplo, para expandir recursos, oportunidades, o alinhamento é com Júpiter. Para coragem e impulso, com Marte. Se a busca é por estabilidade e estrutura, Saturno. E para harmonia nos relacionamentos, Vênus. A sacada é sintonizar a vida com a frequência cósmica que corresponde àquele objetivo. E com isso, a gente volta lá para o começo. Lembra daquela citação de abertura? Agora ela faz bem mais sentido, né? Além de todas as aplicações práticas, o objetivo maior é a jornada espiritual ao longo da árvore da vida. É um processo de evolução, de autoconhecimento e, finalmente, de reunificação com a fonte divina. Ter direito à árvore da vida é o símbolo para essa transformação final. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar para refletir. O que foi que a gente decodificou aqui? Um sistema antigo para literalmente alterar a realidade com forças que a gente não vê? Ou será que é uma sofisticada estrutura psicológica, um mapa da consciência para acelerar a transformação pessoal? Quem sabe, talvez a verdadeira magia mora exatamente aí, em algum lugar no meio do caminho entre essas duas coisas.